Pessoal, então hoje é a nossa live falando um pouquinho aí sobre sinais, né, que são relacionados ao intestino, mas que ninguém consegue fazer esta associação, né? Ou seja, são alguns sinais e sintomas que podem estar relacionados ao seu intestino, mas não é um estufamento, não é uma azia, não é um refluxo, não é diarreia, não é constipação, né? Não é estufamento, cáries, entre outras coisas, mas que são sintomas que podem ter grandes relações com o intestino. E, aliás, eu sempre falo para vocês, né? Se você quer ter saúde, você precisa ter um intestino que funciona adequadamente, né? Tem muita live que eu já falei aqui falando que é o funcionamento adequado do seu intestino. Hoje nós vamos falar um pouquinho de sinais e sintomas que podem ter relação com o seu intestino, mas que talvez você não esteja associando, tá? E agora vamos começar aqui com questões psiquiátricas e cognitivas. Por exemplo, a ansiedade, a depressão, névoa mental, brain fog, famoso brain fog, fadiga mental, insônia, tá? E por que isso se deve, né? Por causa dessa questão que a gente chama do intestino, essa relação do eixo intestino-cérebro, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o nervo vago, nervo muito importante, e ele faz uma ação bidirecional entre o cérebro e o intestino e cérebro, para os dois lados, mandando, né, grandes sinalizações, né? A gente sabe que tem vários citocinas e metabólitos microbianos, como os ácidos graxos de cadeia curta, que vão fazer também sinalizações importantes, tá? E a gente também sabe que, por exemplo, uma disbiose intestinal, que é uma desregulação de toda essa microbiota intestinal, pode levar, por exemplo, à redução de GABA, neurotransmissor importante, serotonina, né? Mas lembrando que a serotonina do intestino, ela não vai entrar no cérebro, mas ela vai ser um sinalizador importante, e também questões relacionadas à dopamina. E também a gente já sabe, né, nessa questão do eixo intestino e cérebro, que quando você inflama o intestino, você acaba inflamando o cérebro. E já tem muitos psiquiatras falando nessa questão que depressão também tem a ver com inflamação do cérebro, né? Então, se você está com depressão, se você está com ansiedade, você está com uma névoa mental, né? Cuida do seu intestino, cuida da inflamação. Outra questão que tem uma relação direta com o intestino e muita gente não se dá conta são problemas dermatológicos, como, por exemplo, acne, rosácea, eczema e psoríase, tá? Então, e qual é esse mecanismo? É através do que a gente chama da permeabilidade intestinal aumentada, né? O famoso leaky gut, que vai permitir, né, essa translocação dos lipopolissacarídeos, os LPS, que a gente chama, e antígenos alimentares, ativando uma resposta imune. É uma resposta imune muitas vezes ou exagerada ou desregulada, provocando inflamação sistêmica e repercussões cutâneas, né? Então, já temos as questões relacionadas aos transtornos psiquiátricos, problemas dermatológicos, problemas articulares, esse aqui é bem interessante, né? Então, muita gente que tem dor difusa, né, pode ter relação com um aumento de citocinas inflamatórias sistêmicas derivadas do quê? Dessa microbiota intestinal desregulada, né? Então, essa microbiota intestinal produzindo citocinas inflamatórias, essas citocinas inflamatórias vão acabar, em algumas pessoas, levando a algum tipo de dor, né? Por exemplo, a gente fibromialgia também pode ter muita relação com essa inflamação, né? Tanto eu trato muito paciente com fibromialgia, e a gente vê nesses pacientes com fibromialgia aumento de citocinas inflamatórias, né? Na grande maioria, e muita gente também tem problemas intestinais, tá? Outra questão que pode estar relacionada com o seu intestino são os desequilíbrios hormonais. E o bem comum aqui para falar para vocês é uma TPM exagerada, tá? É uma TPM muito exagerada. Um pouco de TPM a mulher pode até ter. Né? E eu trato muitas mulheres com uma TPM exagerada, uma variação de humor muito grande, às vezes a mulher fica ansiosa, a mulher fica deprimida, a mulher fica com aquela vontade de comer doce, não consegue fazer dieta, né? Tudo isso esses sintomas muito exagerados na TPM pode ter correlações também com o seu intestino, né? Pode ter também irregularidades menstruais, né? E na menopausa, assim, um excesso de fogachos. Claro que o fogacho é relacionado, claro, as questões relacionadas ao baixo estrogênio, mas também a gente sabe que a mulher que está ali naquela perimenopausa, entrando na menopausa, ela que está com o intestino que não funciona, isso vai ser um gatilho a mais, vai ser um problema a mais,
Porque, por exemplo, a gente tem essa questão, esse mecanismo que a microbiota intestinal, ela regula a reabsorção do estrogênio, né, via estroboloma, né, que é o conjunto dos genes bacterianos que essas bactérias, essa microbiota que metaboliza o estrogênio e muitas vezes ele causa uma reabsorção do estrogênio, né, que já deveria ter ido embora, que já estava envelopado para ir embora nas fezes, né. Então, essas alterações intestinais podem levar tanto a um hiperestrogenismo, ou seja, muito estrogênio, ou uma deficiência relativa de estrogênio também, né? Outra questão importante é questões respiratórias, pessoal. Então, hoje a gente já pensa também no eixo intestino-pulmão, mediada por células T, né? T regulatórias, né? Do sistema imune, onde essas células elas vão produzir muitas citocinas anti-inflamatórias ou inflamatórias, moduladas por quem? De novo, microbiota intestinal, né? E aí nós temos de novo mostrando que a disbiose intestinal com esse aumento de bactérias, vamos pensar assim, desreguladas ou bactérias ruins, vai favorecer respostas inflamatórias sistêmicas e também vai ter um reflexo no seu pulmão. Né? Então a gente tem muita coisa aqui, né? A gente já falou, o que a gente já falou aqui? Tem as questões psiquiátricas, cognitivas, tem as questões de pele, dermatológicas, tem os problemas aí de dores articulares, tem os desequilíbrios hormonais, questões respiratórias também podem estar relacionadas, né? E está relacionado ao primeiro que eu falei, mas também a gente tem que falar sobre alterações do humor após a alimentação. Isso aqui também é interessante, tá? Então a gente pode ter irritabilidade, queda de energia, isso é bem importante, né? Tristeza após a refeição, mas principalmente queda de energia após a refeição, pode ser a liberação de citocinas inflamatórias frente a exposição a alguns alimentos, né? E também o aumento da permeabilidade intestinal, inclusive fungo, né? Assim como a gente tem hoje a questão do aumento SIBO, né? Supercrescimento de bactérias, tem o SIFO, que é o supercrescimento de fungos, tá? E o supercrescimento de fungos também pode ser um problema bem sério e pode trazer, né? A gente tem essas relações aí de muito fungo e uma queda de energia após alimentação. Claro que não é a única causa de falta de energia após alimentação, mas isso é uma coisa que tu tem que pensar, né? Então, ou seja, se alimenta e depois tem falta de energia, né? Quem pode pensar que é a desregulação das bactérias, dos fungos, ou seja, dessa microbiota toda que tem no seu intestino, né? Então, tem tanta coisa relacionada ao nosso intestino, né? E aqui eu quis trazer para vocês um pouco de alguns sintomas que, né, talvez ninguém está associando ao intestino, mas se você tiver problemas no seu cérebro, na sua pele, no seu pulmão, né, e dores, né, e problemas hormonais, isso também pode estar relacionado ao seu intestino. Tá? Então a gente tem que entender hoje que não tem como a gente tratar da saúde de uma pessoa sem tratar o seu intestino. E cada vez mais eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui e os meus pacientes que estão aqui sabem da importância que o seu intestino tem para a sua saúde. Claro que existem pessoas que têm maiores dificuldades, tem pessoas que têm problemas mais sérios relacionados ao seu intestino, né? E essas pessoas vão precisar de ajuda do médico, nutricionista, às vezes exames complementares mais sofisticados, para que a gente consiga fazer um diagnóstico mais preciso e entender exatamente o que essa pessoa precisa para que a gente tenha os seus problemas solucionados. Hoje mesmo recebi um exame chamado coprológico funcional de uma paciente que vem há 3 anos com muitos sintomas, veio fazer consulta comigo, a gente pediu um exame muito completo e aí a gente identificou, né, uma inflamação muito severa no intestino, inclusive tivemos que pedir outros exames, né, mas para descartar inclusive doenças mais sérias como doenças inflamatórias intestinais que podem estar envolvidas, mas às vezes também pode ser apenas uma disbiose intestinal, uma permeabilidade intestinal, né? Então é importante a gente levar muito a sério as questões relacionadas ao seu intestino, tá? E na grande maioria das vezes, se você tem sintoma, se você não está se sentindo bem, procura ajuda, conversa com seu médico, conversa com a sua nutricionista, porque é muito importante que também você tenha um diagnóstico e tenha o tratamento adequado, porque intestino é saúde e não é só saúde, é qualidade de vida, tá? Porque estamos aqui
como também conversei com um paciente hoje, estamos aqui para viver neste mundo, né, pelo tempo que vai ser destinado para a gente, mas está no nosso alcance muito viver com qualidade de vida. E qualidade de vida é viver saudável, viver com energia, viver com felicidade e viver com disposição e com capacidade de fazer tudo que você quiser fazer na sua vida, tá bom? Esse era o recado de hoje, né? A live vai ficar gravada aqui no Instagram e também vai ficar depois lá no YouTube para quem quiser saber alguns sintomas sinais e sintomas que ninguém imagina que estejam relacionados ao seu intestino e podem estar relacionados, aí você vai ter que olhar melhor para o seu intestino. Tá bom, pessoal? Boa semana a todos, uma excelente semana, muita saúde e até semana que vem. Aliás, semana que vem a nossa live vai ser na terça-feira, porque eu tenho um compromisso na segunda e não poderei fazer a nossa live da segunda, tá bom, pessoal? Boa semana aí, até a semana que vem.